Bom dia, meus alunos. Depois de um longo tempo, vamos retornar ao nosso curso. Era o capítulo 9. Eu, como disse em reunião com os representantes da turma, eu pretendo enviar listas do capítulo 7, 8 e 9 para vocês fazerem até o final de outubro. Então, aqui é o nosso capítulo 9, a segunda lei da termodinâmica aplicada a volumes de controle. Nesse capítulo vamos desenvolver a forma da segunda lei da termodinâmica adequada para a análise de fenômenos com volumes de controle. Nós sabemos, já discutimos bastante o que é volume de controle, claro, né? Para isso, vamos usar um procedimento similar àquele utilizado para obter a primeira lei, adequada para a análise de processos em volumes de controle. Discutiremos também várias definições de rendimentos termodinâmicos de processos. E agora, para o volume de controle, nós vamos começar com o sistema, para o qual no capítulo anterior a gente viu que o incremento de entropia depende do calor transferido, né? E de uma geração de entropia no processo, onde que esse termo de geração é maior ou igual a zero. Então a gente tem que o ds, que é uma função termodinâmica, é maior ou igual a ΔQ sobre T. Se eu integrar sobre um intervalo de tempo, eu vou ficar S2 menos S1 sobre esse intervalo de tempo, então basta eu fazer de novo, né, aqui. Coloco só dividir pelo tempo. E aí eu vou analisar o sistema para eu pegar como um volume de controle, né? Vamos considerar um sistema que tem uma massa T no instante T, mais um certo incremento de massa que está entrando, ok? E o volume de controle tem uma massa T no instante T. No instante T mais dt, eu tenho um mt, que é anterior, mais dt, mais o que está saindo. Esse mais ou menos aí é menos, se estiver saindo é mais. Quando eu falo mais, significa que o ΔMS é negativo, se estiver saindo. Então a gente não vai se importar, né, se aqui é uma entrada, aqui é uma saída, embora aqui na nossa representação, o que está entrando está na esquerda, o que está saindo está na direita, né? Então eu tenho aqui mt mais dt, é o mt lá, mais esse aqui. Aí então eu tenho, para entropia do sistema no instante t, e 2, S2, entropia do sistema no instante t mais ΔT, eu tenho aqui ST mais ΔT, mais ΔMSSS menos ST menos ΔMESE sobre ΔT, é 1 sobre ΔT, ΔS gerado sobre ΔT. Quer dizer, só estou usando essa equação aqui para cá, né? Então, no limite, o que eu tenho? A variação da entropia no volume de controle, mais o somatório de tudo que entra, menos o somatório de tudo que mais o somatório de tudo que sai, né? O que sai, ele está aqui, né? Menos o somatório de tudo que entra é a variação, tá? Que eu tenho nesses parâmetros, né? Esse ponto aqui é a variação com o tempo. Então, aqui eu tenho que somar tudo, é o que sai menos o que entra, né? Aí, então, vai ficar o quê? Que se isso daqui é maior que zero, então vai ficar o dsvc dt, o que entra, é maior que o que entra, menos o que sai, mais o termo relativo ao calor.
A segunda lei da termodinâmica em regime permanente. O que eu tenho? Em regime permanente, as derivadas com relação ao tempo são zero, são nulas, né? Então, eu volto aqui, isso aqui é zero, né? Então, vai ficar que o que sai menos o que entra é a variação devido às taxas de calor mais o gerado. Para processos adiabáticos reversíveis, isso aqui é zero. Tá? Para uma entrada e uma saída, então aqui processo adiabático de reversível, isso aqui é adiabático reversível, né? E aí, para uma entrada e uma saída, eu tenho m.e igual a m.s, então vai ficar m ponto, que é igual a m ponto, né? ss menos se igual a zero, ss igual a se. Para processos adiabáticos, eu tenho, em geral, para processos adiabáticos que são irreversíveis, eu tenho que ss menos se é maior que zero. Então, a saída é maior, né, do que a entrada. Então, vamos aqui a um exercício. É mais ou menos parecido com o que a gente tinha antes, né? Em uma bomba de calor, que utiliza R134 como fluido de trabalho, o R134A, né, entra no compressor a 150 kPa e menos 10 graus Celsius. Então está aqui, 150 kPa, menos 10 graus Celsius. E uma vazão de 0,1 kg por segundo. No compressor, o R134A é comprimido em um processo adiabático para 1 megapascal. 1 megapascal. Calcule a potência requerida para o compressor, assumindo que o processo seja reversível. Tá? Então, a minha primeira lei é o trabalho é m.he menos hs. E a segunda lei é ss igual a se. Então, vamos lá. Na entrada. Na entrada, eu tenho o R134 menos 10 graus Celsius, vou na tabela do R134A, que vocês devem estar com ela aí, tá? Se não tiverem, pode parar o vídeo, pegar a tabela para checar isso. E aí eu tenho então HE 393.839 kJ por quilograma e SE igual a 176.058 kJ por quilograma Kelvin. Tá? Na saída eu tenho SS igual a SE e ele vai para 1 megapascal. Então eu tenho que entrar na tabela com esse S aqui e 1 megapascal. Daí eu tenho então HS 434,9 kJ por quilograma. Então a potência aqui, né, vai ser 0,1 kg por segundo, 393.839 menos 434,9 é menos 4,11 kW, que é o que eu tenho que dar na bomba, né? No compressor aqui, né? Na realidade é o compressor. O compressor é quando eu comprimo gás e a bomba é quando eu comprimo líquido. Então, processo em regime transiente com T uniforme. Nós devemos chegar numa equação louca aqui, né? Nem tanto, tá? Transiente com regime uniforme. Então, o que eu faço? Eu tenho aqui a minha equação anterior, que está aqui, tá? E aí, integrando no intervalo de tempo, eu vou ter S2 menos S1, M2S2 menos M1S1 no volume de controle. Eu vou integrar esse outro termo aqui, é só tirar o pontinho, né? O somatório das massas que entram vezes a entropia que sai, entropia que sai, né? Aqui similar, tá? Aqui como eu tenho T uniforme,
ter uniforme, a temperatura é a mesma em todos os lugares, né? Então só basta eu fazer a integral com o tempo. Então vai ficar M2S2 menos M1S1 mais o somatório do que sai menos o que entra é maior ou igual à integral de 0 a t de Q ponto do volume de controle T dt. Processo em regime permanente reversível para uma entrada e uma saída. Tá? Eu tenho aqui então esse aqui, né? A minha equação continua a mesma, integrando no intervalo. O que eu tenho no intervalo de t, né? A primeira lei a gente já tinha feito, né? Eu acho que já tínhamos feito no passado, né? Já fizemos, né? E a segunda lei vai me dar MSS menos SE, aqui, né? Só tenho um, é igual a integral, a somatório de QVC sobre T mais S gerado, tá? E se eu tenho dois tipos de escoamento, adiabático reversível, SS igual a SE, TDS é DH menos VDP, DH igual a VDP, porque esse aqui é zero, né? O DS é zero, HS menos HE integral de VDP. A primeira lei, aqui atrás, né? Eu vou ter então que, como ele é adiabático, que é zero, né? Que fica zero, eu tenho então que o trabalho aqui, né? Vai ser HE menos HS, V ao quadrado menos VS ao quadrado sobre 2, G, isso aqui é a coordenada da entrada e da saída. Então, o trabalho é menos VDP, integral de VDP, VE ao quadrado menos VS ao quadrado sobre 2, G, ZZE menos ZS. Então, quando nós vamos calcular o trabalho, nós vamos usar isso aqui, tá? Se esses dois termos aqui forem desprezíveis. Isotérmico reversível. Isotérmico reversível, eu entro, o T sai para fora, né? E ele é reversível, eu não tenho o S gerado. Então vai ficar isso aqui, ó. T ds é Q ponto do VC sobre M ponto, que é igual ao Qzinho, que é por unidade de massa. TDS é DH menos VDP, TSS menos SE é HS menos HE menos integral de VDP, se eu fizer integral. Logo, entre 1 e 2, eu tenho que o calor é HS menos HE menos integral de VDP. Então, a minha primeira lei fica o trabalho menos VDP, tá? Integral de VDP mais esse termo aqui, que é o mesmo que eu tenho aqui atrás, né? O mesmo que eu tenho aqui atrás. Desprezando as variações de energia cinética e potencial, é o que eu falei para vocês, se eu puder desprezar, eu tenho que o trabalho é só integral de VDP com sinal negativo. Para o caso do trabalho igual a zero, escoamento de fluido incompressível, a gente tem que o zero é VPE menos PS, V, esse Vzinho aqui é o volume específico, esse Vzão é a velocidade, e aí eu acabo ficando com a equação de vocês que conhecem da física, né? A equação de Bernoulli, e vão conhecer também vão se apresentar ela no curso de McFlu novamente, né? A equação de Bernoulli. Então, exercício. Vamos lá. Uma técnica para operar uma turbina a vapor em potência parcial, quer dizer, vou pegar aqui a potência parcial, é estrangular no bom sentido, né? Tá? O vapor por uma baixa pressão antes que ele entre na turbina.
Então, vai fechar com a válvula, como mostrado na figura. Tá? As condições em 1 e 2 são 2 megapascal e 400 graus Celsius, e a pressão... Não, peraí. As condições em 1, eu estava estranho aqui. 1 e 2, né? Acho que eu estou voltando a dar aula depois de muito tempo, e aí eu estava com a minha cabeça aqui na palavra estrangular, né? Ia fazer uma brincadeira dos filmes que eu andei vendo aqui e tal, mas é melhor não. Então, aqui, as condições em 1, tá? São 2 megapascal e 400 graus Celsius. E a pressão de descarga na turbina aqui, 3, né? É 10 kPa. Assumindo que a expansão na turbina seja adiabática e reversível, determine o trabalho específico em condições de potência completa. Nós vamos fazer. A pressão para a qual o vapor tem que ser estrangulado para 80% da potência completa. E mostre os processos em um diagrama TS. Tá? Então, ele quer o quê? Primeiro, o trabalho específico em plena carga. Ele quer qual a pressão em 2 para 80% da plena carga. Vocês vão ver que aqui eu tenho estrangulamento, mas a entalpia é a mesma. A entalpia é a mesma, né? Então, aí é uma condição que eu vou ter que fazer, né? A entalpia aqui, né? Qual a P2, né? E que é no diagrama TS. No caso 1, eu tenho 2 megapascal 400 graus Celsius, eu estou lá, né? E no caso 3, que eu tenho 10 kPa. E qual que é a condição de 2 que vai amarrar com 3? Qual a condição em 3 que vai amarrar com 2? Em 10 kPa eu tenho a mesma entropia que eu tenho em 2, porque é isentrópico. Tá? Você vê a expansão na turbina é adiabática e reversível. Tá aqui. A expansão na turbina é adiabática e reversível. Isso aqui significa S2 é igual a S3. Tá? Isso nós vamos ver no curso inteiro. Então, a primeira lei é para o item A, eu tenho trabalho H2 menos H3, no estrangulamento H2 igual a H1, tá? Na primeira lei, segunda lei, eu tenho S3A igual a S2A, que é igual a S1, tá? Então, eu tenho aqui, entro na tabela, para o vapor 2 megapascal a 400 graus Celsius, é superaquecido, eu tenho H1 e eu tenho S1, tá? No 3, eu tenho 10 kPa e o meu S3 é igual a S2, que é igual a S1. Então, eu tenho que o S3 é 712,70, né? Aqui eu não tenho, o ponto 2 é igual ao ponto 1, né? Não tenho, é só quando eu tiver estrangulamento que isso aqui não vai ser o mesmo, né? Aí eu tenho então que o S3 é 712,70, ele está entre ele está entre o SV e o SL, ou entre o SL e o SV, quer dizer, então, ele é saturado, eu tenho um título. Com o título, eu acho, então, o meu H3 na situação A. Então, eu trabalho de 1 até 3A, tá? Esse aqui é o meu, tá? Esse aqui é o meu H3A, é 989.3. Aí, eu vou para 80%. 80% do trabalho é 0,8 vezes esse 989.3. Dá 791.4. Que é igual a 3247.6, que continua sendo o H2, tá? Menos H3B. Então,
O meu H3B, eu vou achar, tá aqui, né? O meu H3B vai ser então 2456.2, que sai daqui, né? Que é igual, ainda está, eu vejo que naquela condição de 10 kPa, ainda estou saturado, só que eu tenho outro título, tá? Com outro título, que eu acho aqui, né? Eu tiro então qual que é o S3B, tá? O S3B é outro título, né? 77474. Aí eu tenho que o quê? O S2B igual ao S3B, porque também continua sendo isentrópico, né? Aí eu acho então, sendo o meu H2B igual a H1 e o meu S2B igual a S3B, eu tenho então, agora eu tenho dois pontos para eu achar. Para eu achar a pressão e a temperatura, tá? Você vê aqui, ó, que eu tenho 1 igual a 2A, aqui com H igual a constante, tá vendo? O que acontece no primeiro caso é aqui, o que acontece no segundo caso é aqui, tá? Mas eu tenho dois pontos no meio da tabela, não é nas extremidades, nem na linha, nem na coluna, ok? Não é, esses dois pontos não estão nas extremidades, olha só. Aqui, deixa eu mostrar para vocês, aqui eu tenho o diagrama de Mollier, que é a nossa tabela invertida. A nossa tabela invertida, lá na tabela eu tenho P e T como entradas, aqui eu tenho H e S como entrada. E aí vocês veem que eu tenho aqui umas linhas verdinhas aqui de temperatura, tá? E umas linhas azuisinhas aqui, ó, de pressão. Eu inverti a tabela, tá? Você vê que na tabela na tabela que vocês têm na mão, eu tenho pressão e temperatura. E aqui é o contrário. Eu tenho entalpia e entropia para eu achar, tá? Então aqui o que eu faço? Ó? Eu vou ter 3247.6, 77474, tá? Então 77474 está mais ou menos aqui, ó. Vamos lá, 775, alguma coisa aqui, né? E eu tenho aqui o título de 1, ele deve cair, tá? Aqui em cima, o B, né? E aí eu tenho a entalpia, a minha entalpia é 3247, tá? Então vai ser mais ou menos aqui, assim. Aí, como é que eu faço esse negócio, né? Como é que eu faço esse negócio para fazer, né? Eu fiz, vamos dizer, a interpolação mais chata que a gente tem no curso é essa. Porque você só tem a tabela, você não tem o diagrama de Mollier, você não tem uma tabela montada em cima do diagrama de Mollier, que eu mostrei aqui para vocês, né? Então, qual é, né? Eu fiz no Excel. Usando a tabela. Esses pontos aqui eu achei, vai ficar mais ou menos entre 500 e 600 kPa, tá? Isso aqui eu fiz no Excel, vocês precisam saber Excel, tá? Essa curva, esses pontos aqui eu achei, eles estão na tabela, é fácil de você plotar esses pontos, esse ponto em vermelho para 600 kPa e esse aqui, tá? E aí, a outra vai ser paralela, né?
gráfica vai ser paralela até você achar aqui 77474, né? E 3247,6. Tá? Aí eu faço então a interpolação aqui considerando essas distâncias. Ok? Interpolação, posso medir as distâncias, eu posso fazer e fazendo a interpolação até bater aqui. Então essa é o jeito que eu achei de fazer, fiz graficamente, tá? Mas olhando na tabela, talvez dê para você saber mais ou menos o local em que ele está, para você poder fazer a interpolação usando conta, né? Tá? Então vamos só recapitular. Usualmente nós fazemos a interpolação tendo conhecimento da temperatura e da pressão para achar H e S. Aqui não, aqui a gente tem duas coisas que estão na tabela na mão de vocês para achar pressão, temperatura e pressão, tá? Então, como é que eu faço? Ou eu vou lá no diagrama de Mollier, ou eu bolo um jeito de fazer com a tabela, tá? Pense nisso aí, usa a cabeça de vocês, que é uma cabeça mais privilegiada do que as pessoas com mais idade, tá? Para vocês realmente entenderem o que foi feito aqui, tá? O que foi feito aqui. Bom, princípio de aumento de entropia para um volume de controle. Eu tenho aqui essa aqui é a fórmula, né, que a gente já tinha antes, né? E o meio é igual, né? O meio eu não tenho, eu posso ter geração eu não tenho esse termo de geração, né? Que esse maior igual ele não fica, né? Não aparece o maior igual, é igual. Então, o ds líquido é dsVC dt, ds líquido dt, dsVC dt mais ds do meio dt é maior ou igual ao somatório de Q ponto VC sobre T menos o somatório de Q ponto VC sobre T0, que é a temperatura do meio é constante, né? Então eu tenho como o Q do VC é maior que zero para T0 maior que zero, e Q do VC menor que zero para T0 menor que zero, eu tenho que o ds líquido é maior ou igual a zero. Para regime permanente, eu tenho que ds VC dt é zero, então o ds líquido dt igual a ds do meio, fica igual a esse aqui, né? Para regime de temperatura uniforme, né? O ds líquido, o ΔS líquido é o ΔS VC mais o ΔS do meio, e a temperatura é uniforme, né? Então, ΔS VC é M2S2 menos M1S1, M.2S2 menos M.1S1, e o ΔS do meio vai ser, então, essa soma aqui. Então, basta olhar aqui para cima para a gente ver. Ok? Então, vamos fazer aqui, né, em um certo processo industrial, requer um suprimento estável de vapor saturado a 200 kPa e uma vazão de 0,5 kg por segundo. Então é aqui, eu tenho, requer isso aqui, né? Também é requerido um suprimento estável de ar comprimido
a 500 kPa em uma vazão de 0,1 kg por segundo. O vapor é expandido em uma turbina, quer dizer, eu tenho aqui o vapor, ele é expandido em uma turbina, para prover a potência necessária para o compressor, ou para comprimir o ar. E o vapor sai da turbina no estado desejado. Quer dizer, o que eu tenho? Um suprimento estável de vapor saturado X igual a 1 a 200 kPa. Tá? O ar no compressor, então, e o vapor sai da turbina no estado desejado. O ar no compressor encontra-se nas condições ambientes. Calcule a pressão e a temperatura necessárias na entrada da turbina, assumindo que os processos tanto na turbina como no compressor são reversíveis e adiabáticos. Então eu tenho aqui P1, T1, que eu não sei, tá? 2, estado 2, 200 kPa x igual a 1. Eu entro na tabela, aqui saturado, já acho então o H e o S. No compressor, 100 kPa, 20 graus Celsius. Eu tenho H 293.6 e S 6,848. E o estado 4, 500 kPa. Então, é o que eu preciso, né? Também é requerido um suprimento estável de ar comprimido a 500 kPa. Então, eu tenho, esse é um requisito e esse aqui é um outro requisito, né? E aí o que acontece? O trabalho daqui, ó, é usado para o compressor. O trabalho que eu tenho usado para o compressor. Então, vamos lá. Solução. VC em cada equipamento. Escoamento permanente, processos adiabáticos e reversíveis. Então, no compressor. S4 igual a S3, então eu tenho T4 igual a T3, P4 sobre P3, gama menos 1 sobre gama, considerando que o gama aqui seja constante. 1.4 para o ar. Tá? Nós não vamos usar aquela fórmula de CP ou gama não constante. Vamos usar primeiro aqui. Então vai ficar 293.2, que é 20 graus Celsius. Onde está o meu 20 graus Celsius? Está aqui. 500 sobre 100. Por quê? Porque o compressor vai começar em 100 e vai terminar em 500. Elevado a 1.4 menos 1 sobre 1.4, que é 0.286. Então aqui eu tenho 464.6 Kelvin. Então o trabalho requerido pelo compressor é o M.3, que é 0,1 kg por segundo. CP, vamos considerar o CP constante, né? CP do ar, 293.2 menos 464, dá 17,2 kW. A turbina, então a turbina, o que ela vai? Ela vai ter que dar 17.2, tá? Ela tem que dar 17.2. É o requisito aqui, então vai ficar 17.2 M.1 H1 menos H2. E a entropia S2 é igual a S1. Se eu tenho P2, 200 kPa x2 igual a 1, eu tenho H2 e tenho S2. Aqui, né? Aqui, tá? Olha lá, tá? Aqui e aqui, né? Então, o meu H1 vai ser 2,741 kJ por quilograma. E o S1 igual a S2 é igual a 7,1271. 7,1271. Então, ó, 300 quilopascal. Eu tenho, deixa eu ver onde está o 300 quilopascal. Não, para que eu tenho esse 300 quilopascal aqui, né? Ah, não, é para eu achar aqui, né? 300 quilopascal. Para eu saber qual que é o ponto, né?
eu tenho que fazer interpolação entre alguma coisa e 200. Então eu vou para 300. S1 71271 H2783. Então, se eu interpolar entre 200 e 300, eu vou achar então que a minha pressão é 245 kPa e a minha temperatura, tá? Porque eu tenho aqui a curva de 2741 que é constante, né? Que eu preciso achar, mas ela está aqui acima, né? E aí, a minha aqui é aqui a interpolação é mais fácil do que o que eu fiz nós fizemos no exercício anterior, porque o S é constante, tá? O S é constante, tá? O S12 aqui, né? Ele é constante. Então, eu acho essas, tanto a pressão como a temperatura em 1, que é requerido para eu tocar esse compressor, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que achar uma pressão que é acima de 200. O que eu vou usar? Eu vou usar 300 para fazer a interpolação. Que vai cruzar, então, essa linha aqui com a entalpia que eu sei que eu tenho que ter, né? Para no ponto 1. Ok? Mais um exercício, né? Vamos ver aqui. O ar entra em uma turbina, que é a turbina a ar, né? A 800 kPa e 1200 Kelvin. Se expande um processo adiabático irreversível para 100 kPa. Calcule a temperatura de saída e o trabalho por quilograma de ar usando a tabela de gases ideais e o calor específico constante, o valor a 300 Kelvin. Então, os alunos sempre perguntam, eu acho que eu já repeti isso, qual que vai dar, qual que é o correto, né? Depende do que eu pedi, depende do que for pedido. Se eu tiver que comparar os valores, qual que vai dar um valor mais próximo, o mais correto? É o A, né? Tabela de gases ideais. Então, turbina adiabática irreversível. Eu, então, tenho a energia vai ser HS menos HE e a entropia SS menos SE. Aqui a gente está com a nomenclatura em inglês, aqui o E é de exit e o I é de inlet, né? Na realidade, o meu E é S e o meu I é E, né? Então, a 1200 Kelvin, HE 1277,8 kJ por quilograma. E o STE0, vamos lá na tabela de ar, está aqui, 834596 kJ por quilograma Kelvin. Como ele é isentrópico, S2 menos S1, daí eu tenho essa relação aqui. Na realidade, eu tenho SE menos SS, STE0 menos STS0, tá? E aí, então eu acho aqui qual é o valor do STS0, né? É 77492, daí eu vou na tabela de novo e acho que o meu TS é 706, faço interpolação, e o HS é 719,9. Tá aí, né? E o trabalho é 557,9. Se for para CP constante, então eu uso 1004, meu R é 0287, o gama é 1.4. Eu uso a fórmula para gama constante, ou CP constante, TS é 662. Então, TS é TE, PS, PI, gama menos 1 sobre gama, está 662,1. E o trabalho vai ser, então, 1004, 1.200 menos 662,1. Então, deu uma diferença aqui, tá vendo? E deu uma diferença desse com relação
a esse. Ok? Ok? Vou parar por aqui, daí a gente continua depois. Muito obrigado por enquanto.